E aí, já ouviu falar sobre democracia? Se não, vem comigo depois da vinheta aqui no Grécia Antiga, parte 4, especial sobre Atenas, hein? É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembre que hoje a gente vai continuar o estudo de Grécia aí, Grécia parte 4, falando de Atenas, mas antes da gente continuar, é claro, se você ainda não deu um like aí no vídeo, pô, dá um like agora aí, já se inscreve no canal, também ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Lembre também de compartilhar o canal aí, por favor, e é claro aí, né, deixa o seu comentário aí ao final do vídeo para eu saber o que está acontecendo aí na sua cabeça, o que você está achando aí do canal, se você tem alguma dúvida ou se você quer algum tema específico, não deixe de comentar aí. Hoje a gente vai continuar então sobre a Grécia Antiga, especificamente no chamado período arcaico, que a gente já tinha estudado lá no vídeo anterior, na Grécia Antiga parte 3, esse período arcaico que a gente já analisou Esparta, a outra importante cidade-estado grega, e lembrando que esse período marca aí, mais ou menos entre o século 8 a.C. a 6 a.C. E duas características importantes então desse período, que a gente já tratou lá no outro vídeo, que é a expansão colonial grega, que também estudamos lá como a segunda diáspora grega, e o processo também aqui de formação das cidades-estado, das chamadas polei ou da polis da cidade-estado grega. A gente dá destaque para as duas principais cidades-estado, Esparta e Atenas. Esparta, como já falei, a gente viu no outro vídeo, e Atenas, então, a gente analisa agora aqui hoje. Lembrando que Atenas a gente tem que dar um destaque aí para o seu lado mais marítimo, voltado para o comércio marítimo, para a navegação, e que tem muito a ver aí também com a cultura aí, até por representar uma das grandes, construções aí da antiguidade clássica, da antiguidade grega, que é especificamente o Partenon lá na sua Acrópole. A Acrópole, que por sinal a gente viu, representa lá a cidade alta, o ponto onde mais ou menos se começava lá a organização de uma cidade-estado. Então tá aí para você, você verificar aí, que deve ser um lugar muito louco, Atenas, então lá na Grécia, e até hoje lá o Partenon, suas ruínas. Lembrando aí que essa cidade, então, como falei anteriormente, voltada para o mar, para o comércio marítimo, navegação, pesca, tem a ver também aí com aqueles, 4 povos que entraram lá na Península Balcânica e formaram os gregos. Especificamente eles foram fundados pelos jônios, e até tem um mar também, o mar Jônio aí, que tem a ver com essa presença, então, tanto dos jônios quanto dos atenienses no mar, que é aí que vem. Uma das principais características em termos principalmente da economia é o processo de navegação, pesca e comércio marítimo, e principalmente o envolvimento de Atenas na chamada expansão colonial grega, na segunda diáspora grega. Então Atenas, diferente de Esparta, ela se volta muito aí para o comércio marítimo, a gente já vai dar uma olhada em mapa aí para vocês, mas esse processo então da expansão colonial grega que Atenas diretamente tem tudo a ver, que aí a gente vai analisar até que existe uma Atenas antes da expansão colonial grega e uma depois da expansão colonial grega, coisa que Esparta aí não se envolveu tanto, até por não valorizar o comércio. Você lembra que para o espartano o lance lá era a guerra, Yahoo! Você lembra lá, os 300 de Esparta, This is Esparta, e o cara tá caindo até hoje lá, você lembra lá. Mas é bom lembrar que Atenas tem essa característica aí da sua evolução política, uma coisa que em Esparta não aconteceu. Você lembra que Esparta é caracterizado lá por o seu caráter militarista, a formação dos maiores soldados da Grécia, enquanto que em Atenas, além do comércio marítimo, da navegação, o que também caracteriza a cidade aqui é a sua evolução política. Isso porque, no geral, as cidades-estado, em termos de formas de governo, elas começam com uma monarquia, depois evoluem para uma oligarquia, que é o caso de Esparta, que fica para nessa oligarquia. Já Atenas não. Atenas, depois de uma oligarquia, passa ainda por uma forma de governo chamada tirania, chega na democracia, se é que você conhece democracia e tal, estou sendo irônico, aí você está ligada, mas a ideia então de que Atenas tem essa evolução política que outras cidades como Esparta, por exemplo, não tem.
também. E também se pode atribuir essa evolução política, né, essa reflexão, surgimento da filosofia também e tudo mais, no contexto da segunda diáspora grega, desse, né, contato aí com outros povos, com outras regiões também. Então ficar esperto nessa relação aí da expansão colonial grega com Atenas e com a questão do comércio marítimo. E por isso, de novo, que a gente reforça essa ideia. Aqui a gente inicia aí o estudo de Atenas, falando de Atenas antes da expansão colonial grega e depois, então, da expansão colonial grega e as transformações que vão surgir a partir daí. Se você não lembra direito lá o processo, né, de expansão colonial grega, na verdade aí é aquele, né, da segunda diáspora grega que marcou então Atenas em vários aí, né, em várias situações, várias transformações aí. Lembrando o primeiro aspecto aqui de Atenas, né, antes da expansão colonial grega, é então que envolve a sociedade, que a gente coloca lá aqueles que eram, né, os grandes proprietários de terra, os chamados eupátridas. Podem aparecer descendentes lá dos fundadores das cidades. Alguns, né, historiadores falam que a palavra eupátrida, assim como patrício lá em Roma, teria mais ou menos essa ideia de, né, bem-nascidos, por exemplo. Mas aí, né, a associação com os grandes proprietários de terra, e nesse momento histórico, antes da expansão colonial grega, né, antes desse momento ali, né, do século 8 a.C. para frente, você tem então aí de que eles eram os únicos com direitos políticos, que é uma coisa básica aí para a gente analisar, tanto na Grécia quanto em Roma antigas, essa associação com grandes proprietários de terra serem aqueles que tinham aí direitos, né, políticos ou cidadania, que é essa ideia de que em Atenas isso vai mudar um pouquinho, né, ao longo do tempo aí. Mas você tem uma outra galera aí chamada de georgoi, que podem ser associados a pequenos comerciantes, né, e também aí, né, proprietários, pequenos proprietários e comerciantes, né, não só pequenos comerciantes, mas ligados então à área do comércio. Só que também georgoi é meio que parecido aí com uma outra denominação social que é o do demiurgo, no sentido de que demiurgo também pode ser um pequeno proprietário de terra, pode ser também um comerciante no sentido de venda do artesanato lá que ele fabrica. É que o termo demiurgo, ele aparece às vezes mais associado ao termo então de artesão, que lembra que artesão não é aquele ar gostoso, mas é justamente, né, o pessoal que faz sua arte e vende sua arte aí na praia depois, está entendendo? E lembrando então que nós temos também, além dessa galera de eupátridas, né, da elite, do georgoi, dos demiurgo, temos também aí os escravos, né, sejam aí os escravos tanto por dívida, que aí pode envolver georgóis e demiurgos que, né, acabam contraindo dívidas lá com os eupátridas e fazem aí como garantia nessa dívida aí, né, a cessão, a concessão da sua terra, da sua propriedade. Então você pode ter aquele escravo, né, que surgiu lá de uma dívida que às vezes a pessoa ou não conseguiu pagar, né, uma dívida lá só com a sua propriedade, acabou também se colocando na dívida, né, a sua liberdade como garantia, e a pessoa então vira escravo por dívida da outra. Mas a também figura do escravo aí relacionada a prisioneiros de guerra, né, no contexto aí de combates, é claro que a gente tem que Atenas vai se envolver. Em termos de política aí nessa fase, que aí que nós temos antes da expansão colonial grega, a política em Atenas ela é característica aí, né, no seu início, como nas outras cidades-estado, como uma monarquia. Geralmente é bom você associar essa monarquia com a presença de um rei e ao mesmo tempo um conselho de nobres, que você lembra de quem que a gente está falando aqui, dos eupátridas, né? Então lembrando aí de que esse conselho de nobres tentava limitar o poder do rei, esse rei que tinha aí na sua, né, situação inicial um poder muito forte, concentrando poderes, que aos poucos vai sendo então esse poder aí do rei limitado por esse conselho de nobres, né? Lembrando que esses nobres que eram eupátridas, o rei também tinha às vezes aquela origem lá eupátrida e tal, né? Mas não necessariamente ele governava de um jeito que os nobres queriam. Então esse conselho de nobres com o tempo vai acabar promovendo aí uma situação de acabar com esse, né, cargo de rei. Inicialmente eles diminuem o poder do rei até então, depois de um tempo, eles praticamente anularem esse cargo. Que é aí que então, dessa fase aqui que a gente estuda como uma monarquia, né, com o rei e um conselho de nobres no poder, que era característico de outras cidades-estado também, né, na sua origem lá política, você tem então a passagem para uma oligarquia, que é quando esse conselho de nobres, depois de retirar, né, os poderes do rei e acabar com o cargo de rei também lá, então esse conselho de nobres vai virar o único órgão político em Atenas, que aparece com o nome aí de arcontado.
Então, esse órgão político chamado arcontado era responsável pela administração em Atenas depois da diminuição aí do fim do cargo de rei. Lembrando então que a gente fala de um regime oligárquico, é aquele regime de poucas pessoas no poder. Então a gente associa esse conselho de nobres, esse arcontado, estamos associando então a figura dos eupátridas novamente, os únicos com direitos políticos, os únicos que conseguiam participar da vida política e dos órgãos políticos aí em Atenas. Mas aí que nós temos, em termos de comércio, aí nesse momento, né, o comércio ele era natural, em termos falando aí mais de economia, era uma situação aí limitada, porque era uma economia agropastoril, com comércio natural, feito aí a partir de troca, né, de produto por produto. Mas lembrando aí que você tem, né, o envolvimento de Atenas cada vez mais no processo de navegação, de comércio marítimo e de pesca, e por isso então essa evolução não só política, mas também econômica de Atenas. Por isso que a gente fala de uma Atenas após a expansão colonial grega, que é no contexto lá da segunda diáspora. Lembre que a segunda diáspora grega, a expansão colonial grega, é quando então os gregos começam a habitar essas várias, né, regiões aí, não só nas margens do mar Mediterrâneo, mas nas ilhas também do mar Mediterrâneo. Se você está vendo ali, né, no caso, você tem Esparta lá, né, aqui embaixo ali na península, no sul da península, você tem Atenas ali um pouquinho para cima, né? Então, na verdade, Atenas vai se envolver mais nesse processo aí de navegação de comércio marítimo e começa a entrar, então, em contato com outros territórios, né? Com outros também se poderia falar até outros produtos também interessantes, outras quantidades também de produtos, também há o contexto aí de guerra, né? Então, só para lembrar aqui, Atenas, deixa eu ver se o meu dedo chega aqui, né? Você que estava querendo saber, Atenas está aqui, Esparta está aqui, tá só para lembrar. Então Atenas sai mais para o mar, então, e aí você tem esse processo de expansão colonial, né, que Atenas vai se envolver diretamente, e por isso que as transformações que Atenas tem após a expansão colonial são muito maiores do que, né, numa situação lá em Esparta, por exemplo. E aí a gente analisa essas transformações que vão surgir após a expansão colonial grega, né, essas mudanças aí, tanto sociais quanto econômicas. Primeira coisa que a gente pode falar importante é o enriquecimento aí daqueles grandes comerciantes, grandes artesãos e também aí dos grandes mercadores. Né, não sei se está ligado, mas os grandes aí, ou né, armador, não é aquele cara, também, mas não é o cara lá que arma jogada no basquete ou no futebol, mas é um proprietário de uma grande frota naval. Geralmente de navio mercantil, por exemplo. Então você tem essa ideia aí de que os grandes artesãos, fabricantes lá de artesanato, que vendiam esse artesanato, os grandes comerciantes e os grandes proprietários de navios, esses se deram muito bem, não só vendendo a sua produção, mas comercializando também a produção aí, né, com esses territórios novos, com esses novos produtos aí que eles vão encontrar, com quantidades maiores também às vezes de produtos que já eram produzidos lá na Grécia, e também com o transporte aí desses produtos, como é o caso aí desses grandes armadores. Então ficar esperto dessa referência aí já de transformações, né, econômicas aí, de enriquecimento de uma galera. E é bom lembrar que essa galera aqui não necessariamente tinha direitos políticos, e essa galera vai começar a pressionar para ter direitos políticos, porque eles vão enriquecer também. Nós temos uma outra transformação muito relevante, que é aí que vem por outro lado, a ruína de pequenos proprietários de terras, né, e também trabalhadores livres, porque é aí que vem aquela ideia de que o pequeno proprietário de terra ou ele vai participar do processo de expansão colonial grega, né, nos combates, deixando aí as fazendas que ele tinha e tal de lado, ou também ele não vai conseguir aí fazer com que sua produção consiga concorrer, né, com essa produção que vinha das colônias, seja por ser uma produção muito maior ou por uma produção diferenciada. Então esse pequeno proprietário de terra, ele vai lá, faz uma dívida lá com o eupátrida, não consegue pagar a dívida que ele tinha dado como garantia, né, a sua propriedade, então vai e faz uma outra dívida e se dá como garantia da sua liberdade. E com isso, você pode falar de não só pequenos proprietários que perderam suas terras por conta dessas dívidas, mas até também que perderam sua liberdade, que é outra coisa que a gente tem que analisar, que é o aumento do escravismo que vai ser trazido aí por
conta dessa expansão colonial grega, né, que é outra também, você pode falar consequência ou transformação dessa segunda diáspora grega, da expansão colonial. A ruína de trabalhadores livres, né, também envolve essa ideia de que com mais escravos, seja o escravo, né, comercial, que você compra lá, digamos, na lojinha lá em Atenas nesse momento, que vem lá das colônias e tal, você tem basicamente o escravo também, né, vindo aí dessas dívidas. Então, com isso, vai ter muito aí, né, antes lá, sei lá, proprietário de um negócio, alguma coisa, que tinha um trabalhador livre, ele vai deixar de contratar um trabalhador livre para comprar um escravo. Então, com isso, tanto o pequeno proprietário vai se arruinar, seja perdendo sua propriedade e até sua liberdade, quanto também o trabalhador livre, que vai acabar também se arruinando, perdendo espaço, então, para o trabalhador escravo, que vai aumentar, então, nesse contexto. E é claro que a gente tem manifestações e protestos populares que vão começar a pressionar o governo, tanto pelo lado aí daqueles que enriqueceram, né, e querem justamente aumentar aí o seu poder, né, o poder não só econômico, mas o poder político, quanto também aqueles que empobreceram, que perderam suas propriedades e até sua liberdade. Por isso que esses protestos aí populares, e não só também, né, populares, eles vão acabar levando aí os eupátridas a adotarem mudanças na legislação. E aí que vão aparecer as figuras lá para nós dos legisladores, né? Legisladores aí, o primeiro importante para a gente ressaltar é o Drácon, né, que ele vai desenvolver aí leis escritas, né? Então essa ideia de que até então as leis lá em Atenas eram, né, orais, tá aí o Drácon para você, e essas leis então, além delas serem até então orais, né, tinha essa ideia de que não era todo mundo que conhecia, mas agora com essas leis escritas que o Drácon então desenvolveu, essa codificação das leis, ele escreveu essas leis, mas quando chega, né, para a população, se descobre que essas leis eram um tanto quanto severas. Por isso que vem aquela ideia de você, né, quando você vai falar lá, por exemplo, que uma medida ela é severa demais, você fala que uma medida ela era draconiana, tem tudo a ver com o Drácon, correto? Isso aí, na verdade, não modificou muita coisa, a não ser, é claro, que conseguiu dar uma diminuída aí nos poderes daqueles que já eram privilegiados, porque agora as leis eram escritas, ocorreu a codificação dessas leis, coisa que na época das leis lá orais, feitas pelos eupátridas, dificultava lá o conhecimento para quem não sabia ler e escrever. Depois do Drácon vai aparecer aí um outro também legislador muito relevante, que é o legislador Solon. O Solon, que ele apesar de ser também, né, ter origem lá de Eupátrida, ele se envolve no processo de comércio marítimo e por isso que ele acaba também defendendo os interesses desses comerciantes que enriqueceram, mas até ele adota posturas aí que vão também interessar os populares. Como é o caso aí da abolição da escravidão por dívida, então aquela ideia de que a pessoa, se ela fizesse uma dívida, ela não poderia mais, né, virar escrava da outra. Tem esse contexto também de algumas situações, né, que foram retroativas, mas não necessariamente a lei era retroativa, mas a ideia de alguns acordos, de repente, mas a partir daí, então, não podia ter mais escravo por dívida. Mas lembra, podia ter o escravo comercial comprado na lojinha, prisioneiro de guerra, esse ainda podia. Você tem uma outra coisa também aí que o Solon vai desenvolver, que ó, aparece aqui nessas duas imagens bonitas aí o Solon, ele também vai então por outro lado atender os interesses aí, né, não só da população mais pobre, mas da população mais rica também. Tem um caso até que ele devolve propriedades para aqueles, né, que haviam perdido suas propriedades também por conta de dívida. Então dá uma sanada aí na insatisfação popular por um lado e por outro lado ele dá uma sanada também na insatisfação aí dos mais ricos, porque a partir dele aqui, para você votar, você não precisava ser mais eupátrida, você precisava ter o quê? O que move o mundo, gente? Você vai falar, é o amor, professor. Não é, o dinheiro, né? Brincando, né? É o amor pelo dinheiro. Na verdade, aí você tem que, eu acho que o que movimenta o mundo é o movimento de rotação e translação terrestres. Mas estamos falando aqui, então, de que o Solon, para agradar a galera que enriqueceu, mas não tinha direito político, vai estabelecer a participação política censitária, que quer dizer, então, que a pessoa vota se ela tem dinheiro a partir de uma censura ou a partir de um censo, no sentido de um levantamento ou de uma limitação aí, né, levantamento da riqueza da população para poder votar ou não, ou de uma censura à parte da população. Então ficar esperto aí de que o Drácon ele agradou aí de um lado, né, situações mais populares e de outro lado aí situações um pouco mais, né, daqueles que enriqueceram então. Lembrando que ele também vai aumentar aí a participação em órgãos políticos, criando aí dois órgãos políticos que são a Bulé, que é o Conselho dos 400,
que eu acho que você está ligado que tinha 400 membros, e também aí de que o Solon é responsável por criar a chamada eclésia, a chamada Assembleia do Povo, né, responsável então por votar as leis criadas pelo Conselho dos 400. Lembra agora todas essas leis aí escritas. Também é bom essa referência aí à Assembleia do Povo, na verdade do povo que tinha dinheiro, né? Não é uma Assembleia popular assim no sentido do povo de baixa renda, mas é bom lembrar que a palavra eclésia tem a ver com essa situação de você falar que uma coisa é voltada para o povo. É que nem, por exemplo, você falar lá, né, do cargo eclesiástico na Igreja Católica, que é um cargo voltado então para o povo, não é interno lá ou no mosteiro, por exemplo. É um cargo que tem relações aí com o povo também. Então pode aparecer essa referência aí para vocês. Mas apesar aí de você ter uma situação, né, calma aí por um tempo por conta dessas medidas, Atenas ainda vai passar por outras transformações na, né, política, como é o caso da tirania, né? Lembrando que tirania aí geralmente vem essa ideia de um ditador e tal, também tem a ver, mas essa associação com o momento histórico aqui da Grécia Antiga, de que a tirania é associada especificamente a um poder tomado à força, né? E não necessariamente às vezes um tirano ele chega no poder à força hoje, né? A gente pode ter um tirano chegando no poder através das urnas. Tá certo. Mas lembrando aí que você tem essa questão aí de que como ele está no poder aí, né, tomando esse poder à força, ele não foi legitimado no poder pelo voto ou pela escolha de uma galera que seja lá, tem essa ideia de que ele acaba adotando medidas populares, discursos populares e tal, para agradar a população, do tipo, ele tá lá no poder, mas ele tomou o poder à força. Mas ele fala um negócio bem parecido com o que a gente pensa, ou ele tá fazendo um negócio atendendo o que a gente quer. Então você tem essa ideia de que geralmente, pelo menos na concepção da Grécia Antiga, né, de Atenas especificamente aqui, a ideia de que tirania envolve essa situação de quando o poder é tomado à força e então medidas populares são adotadas para esse governante se legitimar no poder. Ficar esperto também nessa relação de que o principal aí tirano de Atenas na sua história foi Pisístrato, esse belo rapaz que aparece aqui para vocês. Cutuquei o narizinho dele aqui para vocês. Pisístrato, então, ele vai desenvolver, coloquei entre aspas, uma espécie de uma reforma agrária, no sentido que ele vai promover a concessão de terras a alguns elementos lá da sociedade, né, elementos até populares e tal, mas não de que ele fez isso num, né, processo assim mais geral especificamente. Empréstimos a pequenos proprietários, né, que ele também vai se aproximar dessas situações populares, tentando aí melhorar aqueles que, né, tinham uma dificuldade em fazer concorrência com essa produção maior que vinha das colônias também. Então, uma medida também para se aproximar desses pequenos proprietários. Vai desenvolver a melhorias em portos, né, tanto aí em portos como em embarcações também, o que vai acabar privilegiando, de repente, os interesses dos armadores, dos comerciantes aí, dos artesãos que tinham esse comércio com as colônias. Então ele também atende meio que interesse dessa galera rica e até um incentivo às artes que ele desenvolve. Algumas referências pode colocar aí até a facilitação aí do acesso popular também, né, de repente uma cultura e tal, ou através lá de obras, né, ou mesmo teatro. Então pode aparecer essa referência aí de que ele também adotou medidas desse cunho mais popular. Ele se mantém no poder aí por um tempo até sua morte e os filhos dele aí, que são o Hípias e o Hiparcos, tentam manter-se no poder, mas não conseguem. O Hípias inicialmente ele tenta assumir o poder, mas acaba sendo assassinado então, né, por um Eupátrida, e o Hiparcos, que então viu o irmão morrer, falou: "Meu, quer saber? Eu não vou ficar aqui não", e vazou então de Atenas. E depois então de um período turbulado aí de agitação, de instabilidade política, uma rebelião popular liderada por um indivíduo chamado Clístenes vai instalar uma nova forma de governo, que é a chamada democracia. Como a gente vê aí já na sequência, né, o Clístenes ele aparece para nós então como o pai da democracia. Lembrando aí que a democracia ela envolve aí esse termo que para nós basicamente representa então o governo do povo. Se você lembra que demos lá tem a ver com povo, não demônios, e cracia tem a ver com o governo. Então essa ideia aí também de que agora ele vai estabelecer uma situação de que para você participar da vida política, para você ser cidadão, você não precisava ter dinheiro, mas você precisava estar aí em algumas específicas situações que você então entrava como esse povo.
Na definição, a democracia aqui de Atenas é bem diferente da nossa democracia atual, se é que o que a gente vive hoje é uma democracia, mas a gente caracteriza essa democracia como uma democracia direta, que quer dizer que o cidadão, né, que tem direito político vai diretamente propor as leis. Você lembra que você talvez viva numa democracia representativa ou indireta, né? O voto é direto, a gente vai lá e diretamente escolhemos a pessoa que vai nos representar. Só que ela é indireta ou representativa nesse sentido de que tem uma pessoa lá, um deputado, um senador, um governador, um presidente e tal, um vereador também, que foi eleito lá, né, pelo povo, por quem tinha o direito ao voto. Então o voto ele é direto, mas a democracia ela é representativa, no sentido que você elege um representante. Aqui não, aqui é o cidadão que vai diretamente discutir a vida política lá dentro, né, da praça também lá e tal, dentro dessa situação, né, popular, digamos assim, né, mas no sentido do povo que pode votar. Do povo, por exemplo, que não é escravo, como a gente vai ver, porque essa democracia ela só funcionava diretamente até por conta do escravo, né? O escravo que acabava gerando lá o ócio, o tempo livre para o cidadão ir lá discutir política em praça pública. Também se define uma democracia patriarcal, no sentido que ela tem a figura só do homem participando, né? Então, patriarcal aí associado ao gênero masculino, e de que só o homem, né, vota, como a gente vai ver, a mulher aí não participa aí da cidadania política, e por isso também essa referência que essa é uma democracia exclusivista. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem então aí a exclusão da maior parte da sociedade, porque é aí que a gente precisa definir uma situação, né, básica de que quem é cidadão e quem não é cidadão. Quem são os cidadãos? São os homens, patriarcal, livres, lembra que é escravista também, maiores de idade, o que alguns livros colocam lá como 18 anos, outros livros colocam como 21, mas mais ou menos nessa faixa aí, e filhos de pai e mãe atenienses. Tipo, professor, mas se o cara fosse filho do pai, ele era ateniense, mas a mãe não era ateniense. Era considerado estrangeiro. Era considerado estrangeiro se não fosse nessa condição. O pai e a mãe tinham que ser atenienses. Então, o inverso disso aqui já está meio ligado, que é a ideia do quê? Quem não participa? Quem são os excluídos da democracia aí? Você tem, então, mulheres, né, por conta dos homens lá, escravos, vocês devem estar vendo, estou fazendo tudo ao contrário aqui, menores de idade e estrangeiros, né, filhos de pai e mãe que não nasceram lá em Atenas, e também pode aparecer essa denominação de metecos. Se você for lembrar de que Atenas é uma cidade marcada por comércio marítimo, por comércio externo, tem essa característica de ter muito estrangeiro lá presente, correto? E outra coisa também, que o Clístenes ele cria uma lei chamada Lei do Ostracismo, que envolve aí que uma pessoa que cometa um crime lá contra a democracia, ela vai sofrer o exílio, que é sair da cidade, e ter a suspensão dos direitos políticos por 10 anos. Ela não podia nem votar, nem ser votado. Lembra que ostracismo, você fala, tem a ver com ostra, professor? Tem a ver com ostra, tem a ver com essa ideia aí de que, numa das versões falam de que a urna que eles usavam para depositar os votos, para a pessoa ser penalizada por essa lei, tinha um formato de ostra, né, abertinho assim, o que impedia a pessoa recuperar o voto depois dela ter colocado o voto. Tem uma outra versão que fala que o símbolo, né, do voto e tal, que eles colocavam numa urna, era de uma forma de ostra. Mas a ideia, então, de que tem a ver com a palavra grega ostrakon, por exemplo, a lei do ostracismo, certo? Lembrando, isso aí é uma coisa que pode também, né, atingir outras situações. Há um tempo atrás, o presidente lá, Fernando Collor de Mello, né, renunciou antes de sofrer impeachment, mas ele sofreu, né, os efeitos do impeachment como a perda aí dos seus direitos políticos por 8 anos. Então, por 8 anos, você pode falar de que o Fernando Collor de Mello ele ficou, né, no ostracismo político. Não pôde votar nem ser votado. E essa lei do ostracismo, então, que é outra característica aí também importante para você lembrar da democracia, criada pelo Clístenes, que também vai criar aí 2 órgãos políticos ou aumentar a participação daqueles que já existiam. Lembre que você tem aí a Bulé, né, que é o caso aí do Conselho dos 500 agora, também continuava lá criando as leis que eram votadas lá pela Eclésia. Só que a Eclésia ela acaba se fortalecendo aí com também aí, né, o tratamento aí de outros assuntos que não só a votação de leis, né? Então pode falar também de um pouco lá da questão, às vezes, de defesa da cidade e tal, né, de uma política externa que às vezes a Eclésia era consultada. Então há uma fortalecida no poder aí desse órgão político. Mas é criado, na verdade, aí um cargo, né, que é o de estratego, e aí você tem 10 estrategos, 10 aí funcionários, então, do Estado, digamos assim, administrando a cidade
cidade de Atenas. Então, eles são os responsáveis pela administração da cidade, ou esse estratego, que seria essa espécie de, né, não só, né, um órgão, melhor falar, mas um cargo aí público que acabou, né, um cargo político que acabou então representando a administração da cidade. E lembrando que mais para frente a democracia ateniense ela vai ser ainda aprofundada lá também pelo governante chamado Péricles, que depois a gente vai analisar aí no outro episódio. E é isso aí, se você ainda não deu o seu like no vídeo, pô, você tá perdendo tempo aí, né? Por favor, dá esse like no vídeo aí, segue a gente também no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, escuta o nosso podcast no Spotify e se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal aí com a galera e também, né, deixa os seus comentários aí que eu quero só ver. É isso aí, valeu, até a próxima aula aqui com o Prof. Elvis História em Casa.